Quem aí viu que várias famílias estão adiantando as doações da herança que iria para os filhos, que iria para os herdeiros, por conta disso aqui que nós vamos falar agora. Exato, então tá aí a notícia. ITCMD pode encarecer heranças e doações em 2026. Veja as principais mudanças. Para quem não sabe, não está familiarizado, ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa Mortes, aí é o CM, né? Causa Mortes e Doação. Então, aqui no Brasil, quando você parte dessa para uma melhor, ou então os seus pais aí, as pessoas que vão deixar algo pra você, tem que pagar imposto. E eu vejo algumas pessoas que não sabem sobre, acham que tá tranquilo, que partiu, aí já fica pros herdeiros aí tudo certo. Não, existe imposto. A cartada final do Estado. Então você vai pagar imposto durante a sua vida toda, desde quando você nasceu até o seu último dia, e mesmo depois que você partir dessa pra outra, ainda tem a cartada final do Estado, que é aquilo. Você deixou uma herança, você deixou um terreninho, deixou um imóvel, um apartamento, deixou uns investimentos ali, umas ações, uns fundos imobiliários, deixou aí um Bitcoin. O que acaba acontecendo é que o Estado tem essa cartada final, então não é simplesmente, morreu, partiu dessa pra uma melhor, já pega ali, os herdeiros já se divide, já pega aí, já faz a divisão dos bens, nada disso. Vai ter que fazer esse inventário e vai ter que pagar esse imposto. Exato. Eu ia só comentar que, óbvio que você tem que pegar, declarar tudo que você tem que pagar imposto na hora da morte, mas o Bitcoin em si, existe a possibilidade de não passar pelo inventário. Existe, né? Agora, se você tiver um imóvel no nome, uma escritura de um terreno, qualquer outro tipo, aí realmente não tem como fugir pra fora. E um ponto importante é o seguinte. Então, por exemplo, tem um amigo nosso, um amigo pessoal mesmo, que o avô dele era pedreiro, e ao longo da vida ele trabalhava com pedreiro, fazia obras, depois ele virou mestre de obras ao longo da vida, passou a ganhar um pouco mais, que ao longo da vida toda ele ia lá, juntava dinheiro, não gastava com praticamente nada, chegou a comprar um terreno, aí com esse terreno que ele comprou, na hora livre que ele tinha, quando ele não estava trabalhando em outras obras, ele ia lá no terreno que ele tinha, comprou tijolo, fez a massa, levantou uma casinha, botou pra ele, exato, primeiro pra ele morar, depois foi lá, comprou outro terreno, deixou de gastar a grana dele, deixou de viver o hoje pra conseguir ter dinheiro pra conseguir comprar o terreno, foi lá, tijolo, construiu ao longo dos anos mais uma casa e depois outra. No final das contas ele tinha a casa da família e mais 3 casas de aluguel. E os pais desse amigo nosso estavam passando por uma situação difícil, estavam sem dinheiro, e esse avô dele já se foi faz mais de 2 anos, e ainda assim o inventário não saiu por conta deles não terem dinheiro para conseguir pagar o inventário, para conseguir pagar o ITCMD, advogado e tudo mais. Então, caso não seja feito o inventário, você não tem acesso aos bens ainda. Outro absurdo que existe. E o que acontece? Hoje, o ITCMD, aqui em São Paulo, pelo menos, funciona com uma alíquota fixa de 4%. Existem estados que já é na alíquota progressiva. Porém, eles querem fazer uma mudança para colocar ainda mais imposto, deixar isso ainda mais caro. E outra questão... Não, pode terminar, que eu quero mostrar o do Lula, que ele fala dos 4%. Pode mostrar aqui então primeiro, vamos mostrar agora então do Lula. Que o nosso querido presidente, nosso querido painho, já falou sobre isso em um discurso. Então vamos dar uma olhada aí no que ele fala. Se tá certo ou não tá. Você comenta pra gente se tá certo ou não tá o que o painho tá falando. Depois que ele fala isso, até vontade de fazer um carinho. Fazer um carinho no cara? Até fazer um carinho na barba dele. Na carequinha. Mas ele tem cabelo ainda, nem é 100% carequinha, não. Mas tem daquele jeito também, né? Tem cabelo... Parece que tá com cheio de cabelo igual você, né? Então vamos lá. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Mas o que ele não fala, né, Renan? É que existe uma isenção de até quanto? Agora eu esqueci exatamente, mas é mais de $1 milhão essa isenção. E outro ponto muito importante é quem é rico de verdade, multimilionário, bilionário, vai montar uma estrutura para não pagar esses 40%, é uma tabela progressiva, enfim. No final das contas ele fala como se qualquer um. Não, o cara tinha uma casinha, um apartamento lá nos Estados Unidos e vai pagar 40% de imposto. Não funciona dessa forma, mas é obviamente que ele não vai falar, né? Vai falar só que é 40%, então... E é que pode chegar até 40%, né? Esse que é o ponto. Exato. Fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. E eu já até puxei o dado aqui, ó. Então, nos Estados Unidos, o imposto sobre herança, conhecido como State Tax, possui uma isenção federal significativa. Em 2024, essa isenção é de 13,6 milhões por pessoa, ou seja, patrimônios
até esse valor não estão sujeitos a imposto federal sobre herança. Para casais, a isenção conjunta é 27,24 milhões De dólares, dólares. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Devolver o quê? Vou ter que falar devolver o quê, Lula? A pessoa que ao longo da vida toda construiu esse patrimônio teve que pagar muito imposto. Então, por exemplo, nós fizemos um vídeo recente aí, quanto é que rende 1 milhão na Caixa Nubank. Pra sobrar 1 milhão na conta pra poder fazer esse vídeo, foi muito imposto pago já. Já foi mais de 100, quase 200 mil impostos pra ter esse milhão aí. E o cara quer falar uma porcaria dessa, aí tem que devolver. Aí você pega, deixa o dinheiro rendendo lá na caixinha do Nubank e você vai pagar ainda, se retirar assim em um mês, 22,5% de imposto em cima do rendimento. Ou seja, o Estado já te tributou pra caramba pra você conseguir acumular esse milhão. O banco vai ser tributado também, vai ter que pagar imposto porque ele tá lucrando, obviamente, né? Então você vai deixar o dinheiro lá emprestado pro banco, o banco vai emprestar juros maiores, vai pagar imposto. Se eu pegar esse dinheiro, A pessoa que pegou dinheiro emprestado com o banco, a pessoa pegou dinheiro emprestado com o banco pra consumir, vai pagar imposto em cima do consumo. O dinheiro que eu saquei desse milhão, eu vou também pagar mais imposto na hora que eu for consumir. Então é imposto sobre imposto sobre imposto, pra no final das contas o nosso presidente falar não, que aí no final o cidadão, né, não tem interesse em devolver. Devolver o quê? Devolver o que é dele. Eu queria entender melhor o que seria esse devolver, né? Muito engraçado mesmo. Então, voltando aqui na notícia, já aparece a mudança, que é o seguinte: eles querem colocar que todos os estados têm essa progressão no ITCMD. Então, por exemplo, o que eles querem colocar? Até 10 mil o FESP, isso aí é uma unidade de medida, até anotei aqui para falar com vocês. Essa unidade que eles colocam aí se chama Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, e cada um desses UFESP equivale a R$ 35,36. Então, se for até 10 mil o FSP, que é o equivalente hoje a 370 mil, pagaria 2% de TCMD. E lembrando também que na hora que você parte dessa para uma melhor, para você conseguir fazer o inventário, além de TCMD, tem que pagar um monte de documento, tem Lá que no pagar cartório, advogado. lá no cartório. Tanto que o custo total, levando em conta um TCMD de 4% de um inventário, óbvio que depende do patrimônio, mas pode chegar até, mesmo somando tudo, a 20% desse patrimônio. Então, somar advogado, somar documento, somar um TCMD, pode chegar a 20%. Então, já acaba sendo mais do que isso que você paga, mas de fato, o que é imposto acaba sendo os 4%. Mas, enfim, aí beleza. Se for até 370 mil, vai ser somente 2%. Porém, se for de 370 mil a 3.146.700, passa a ser 4%. Se for de 3.146.700 até 10.365.600, 6% de TCMD. E acima de 10.365.600, 8%. Mas agora que vem um ponto que muitas vezes o camarada que tá assistindo isso aqui e tá olhando muito pro próprio nariz, pensa o seguinte: não, que tá tranquilo, que eu tenho um patrimônio pequeno aqui, tem 1, 2 casinhas no máximo, não tenho muita coisa. Não acredito eu que tem gente que vai ter menos de 370 mil, mas muitos já passam, já acaba sendo 4%, que pra mim tá de boa, que pra mim não vai mudar nada, que eu vou pagar 4% aqui, que não passa de 3 milhões, porém lembre do fator inflação. Então, 1 milhão lá em 1994, quando surgiu o Plano Real, há 30 anos, pra ter esse mesmo milhão hoje, tem que ter o equivalente a mais de 8 milhões, então, ao longo do tempo, o teu poder de compra vai sendo corroído. Hoje, um imóvel que custa 1 milhão, daqui 40 anos, pode ter certeza que esse imóvel que custa 1 milhão hoje, vai estar custando mais de 10 milhões, Renan. Exatamente. Então, pra você que é jovem, às vezes pensa, não, que eu sou jovem ainda, não tenho nem filho, não quero saber. Aí você pensa, meu pai, minha mãe aqui que tem 50 anos hoje, tem um apezinho só, tem uma casinha, eu vou pagar o que eu sempre paguei aí, que pagava antes, 2%, 4%. Vamos pegar o seguinte, se o camarada que pensa dessa forma, dessa maneira burra de se pensar, que o pai tem 50 anos, o pai e a mãe. Aí o pai e a mãe vivem até os 90. Esse imóvelzinho, que muitas vezes hoje é baratinho, vai ser milhões de reais. Se tiver um APzinho de 1 milhão, facilmente pode ser um AP já de 10 milhões, você vai tomar 8%. Então o que o Estado faz é o seguinte, ele vai desvalorizando constantemente a moeda, então desvaloriza, e aquele imposto que inicialmente era somente para os ricos, passa a ser para o pobre também.
Da mesma forma que o imposto de renda chegou com esse discurso, não, que o imposto de renda é somente para os mais ricos. Ano passado completou 100 anos de imposto de renda aqui no Brasil. Não, que isso aqui é para quem ganha, sei lá, mais de sei lá quantos contos de réis, que era a moeda da época. Hoje em dia, quem paga imposto de renda? O cara que recebe mais de 2, 3 salários mínimos já tá pagando imposto de renda. Um salário mínimo e meio já paga. 1,5 já tá pagando, Um salário aí, ó. mínimo e meio já paga. 1,5 já tá pagando, então isso que acaba acontecendo. Quem acha bom, quem apoia não, que tá certo, mais de 10 milhões são grandes fortunas, já grandes heranças. Daqui uma década, já não vai ser essa grandíssima. Daqui 2 décadas, vai ser menos. Daqui 3, vai ser ainda menos. Daqui 4 décadas, o negócio não vai ser mais nada. Qualquer um vai ter que pagar 8%. Exato, isso aqui é pra 2026. Já existe projeto de lei que quer subir TCMD para 16%, ao invés de 8 já bota 16. Se botar 16% de TCMD, mais advogado, mais documentação, mais todos os custos do inventário, fica ainda pior. Porém, existe uma forma das pessoas se protegerem do ITCMD, se protegerem nessa sucessão através de planejamento. Então, por exemplo, existe um investimento no mercado que ele não entra no inventário, que inclusive os próprios herdeiros podem usar o dinheiro desse investimento para conseguir pagar o inventário e conseguir liberar os bens. Ah, o próprio Lula tem bastante nesse investimento. O próprio aí. Lula tem bastante dinheiro investido nesse lugar aí, que não passa pelo inventário, é uma forma de se proteger. Outra forma de se proteger também é através de holding familiar. Então você consegue se proteger, consegue colocar os patrimônios na holding, consegue distribuir as cotas da forma correta, dá para se proteger também. E lembrando que nós temos a nossa consultoria, Dinai Consultoria, Dinai Capital, que lá inclusive, para quem precisa de planejamento sucessório, não somente para sucessão, mas também para cuidar da tua carteira de investimentos, alocar da forma correta de acordo com os objetivos, para você ter um resultado satisfatório no longo prazo. Vamos deixar, nem tá aqui ainda, mas a gente vai botar na descrição aqui desse vídeo. Esse vídeo tá aí para você que tem 200, 300 mil reais investidos, tanto para você investir teu patrimônio, você já tá pensando em sucessão também, pode aplicar aí, que nós vamos entrar em contato, nós, a nossa equipe, ou o Rodrigão, nosso analista, a Mari, então pode botar aí também, que é aquilo, quem tem mais dinheiro consegue se proteger. Exato. Quem tem mais dinheiro vai fazer uma holding, vai colocar parte do patrimônio aí pra conseguir passar pelo inventário, passar pros sucessores sem passar pelo inventário. Agora, quem mais se ferra mesmo é quem tem menos dinheiro, que acaba se dando mal no meio dessa questão toda, e o Estado vai desvalorizar a moeda. Hoje, o que 10 milhões é muito, daqui 50 anos, ou, por exemplo, você que tem 30 agora, você vai morrer quando tiver o quê? Uns 80, 90? Camarada que tem 30 hoje, se morrer com 80, não vou nem botar 90. Se morrer quando tiver 80, é daqui 50 anos. Daqui 50 anos eu vou falar que o apartamento hoje que custa seus 500 mil reais já vai custar 10 milhões. Vai custar. Isso não trocar de moeda até lá, né? É, se não tiver troca de moeda, que o real tem 30 anos, né? Então, vai saber o que vai acontecer, né? E ainda tem mais mudanças. Então, por exemplo, existem investimentos, existe patrimônio que na hora de fazer um inventário já tem realmente o valor de mercado direto na veia, não tem pra onde fugir. Então, por exemplo, você tem X ações do Banco do Brasil, vai pegar o preço da ação hoje, vai multiplicar, sabe qual que é o patrimônio. Porém, quando se tratavam de imóveis e terrenos, o que acontecia? A base do cálculo era o valor venal. E todo mundo sabe que o valor venal é muito menor do que o valor de mercado. Ainda você para bem, pra né? ver na escritura e tudo mais, é muito menor. Aí o imposto que era pago era um imposto menor. Porém, a partir dessa mudança também, eles querem colocar que seja, no cálculo, o valor de mercado. Então vai ter que ser E como feito que vai calcular esse valor de mercado? o valor de mercado. Aí vão pegar, tá na mesma região. Você sabe como é que vai ser no final das contas, que eles que vão botar aquilo que deve ser. Aí coloca um valor de mercado que não tá, que é anunciado. Aí eu quero ver. Aí, por exemplo, não, que sempre tem o camarada, esse imóvel aqui, esse apartamento, tá anunciado a 500 mil reais. Mas o cara anunciou a 500 mil reais e tá lá há 5 anos, ele não consegue vender a 500 mil. Aí vai considerar como valor de mercado? Então isso é muito subjetivo, né, do valor de mercado. E outra questão também é que para empresas familiares, vai ter que ser feito o cálculo de quanto é que custam as ações, quanto é que custam as cotas para cobrar o ITCMD. Ah, é? Isso aí não tinha antes. Não tinha. Ah, então. Aí vai ficar daquele jeito, né? Cada dia mais difícil. E é por isso, por conta dessas mudanças, que várias pessoas, várias famílias estão antecipando a herança para os herdeiros, porque aí vai antecipar a herança, então vai ter que pagar o imposto da mesma forma, mas um imposto antigo. Não, exato, mas o imposto é o mesmo. A gente pensa, mas para doar tem que pagar. Na verdade tem que pagar. Que o ITCMD é imposto de transmissão, causa mortes e doação, também entra na doação. Que é o imposto, então junto desse imposto que acaba sendo
tanto pra morte quanto pra doação, você quer doar algo seu pra outra pessoa, eu tenho um imóvel e eu quero doar esse imóvel pra outra pessoa, vai ter que pagar imposto. Então não tem essa, não, que se eu tô em vida, eu doar, eu não vou pagar imposto. Você vai pagar, mas aí várias famílias estão antecipando essa herança por conta dessa mudança de lei pra pagar menos imposto. Então o pai vai lá, não, já toma aqui, esse imóvel vai ficar pra tal filho, o outro vai ficar pro outro, aí coloca o usufruto enquanto tá vivo e tá antecipando pra pagar menos, é isso que tá acontecendo. A situação cada vez mais complicada. Mas o que mais deixa indignado que as pessoas não se tocam é essa parte da desvalorização da moeda. Que muita gente fica olhando pro próprio nariz. Ai, que tá tranquilo que esse negócio de 10 milhões aí que vai pagar 8% só pra milionário. Aí quando vai ver, quando você partir, ou então você que é jovem, quando tua mãe e teu pai partir, já vai valer 10 milhões. É, tudo vai ser 10 milhões pra cima. Você vai comprar um iPhone, vai ser 100 mil o iPhone. Seu HB20 já tá 100. Parando pra Daqui a ver. pouco o HB20 vai custar 400 mil, 500 mil. Daqui a pouco o imóvelzinho que você comprou, que é 200, vai ser 1 milhão já, não, um imóvelzinho de 1 milhão. Aí você vai ver um imóvelzinho de 40 metros quadrados, 50 metros.